tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ungido de Deus, traz a paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Agradeço a rica oportunidade, no Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Davi, na dança Davi guerreou. Na dança Davi guerreou. Na dança Davi guerreou. Usado pelo Senhor. Se queres também guerrear. Se queres também guerrear. Se queres também guerrear. Basta dar lugar. Glória, 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 glória. Tira glória, sempre a vitória. Glória, 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 glória. Tira glória, sempre a vitória. Aleluia. Debaixo da graça do Senhor Jesus, estava vendo aqui, irmão, se você contemplar algo de Deus, eu lembro de um louvor que fala da igrejinha, a igrejinha de outra hora, que a gente cantava, que a gente adorava, a gente sentia a presença de Deus. As pessoas traziam um lenço para chorar, não chorar porque está passando por dificuldade, mas sim chorar de alegria. Eu estava vendo um vídeo de um cara de irmão indo para a igreja e atravessava um rio num barco. Aleluia. E a igreja era coberta a igreja era assim, tipo um galpão, uma barraca. Aleluia. Sabe? Tipo uma barraca que cabia tanta gente. Eu disse, rapaz, que coisa. E as pessoas ainda louvavam num barco. Assim, eu louvava num barco indo para a igreja, né? E cantava com maior alegria. Eu disse, rapaz, que... E a gente, glória a Deus, eu me lembro uns tempos atrás, só para encerrar aqui, eu gosto de contar um pouquinho, porque eu sei que sou, aleluia,
que às vezes Deus quer que a gente fala das maravilhas dele. Glória a Deus. Eu me lembro uns tempos atrás, quando eu comecei a obra de Deus, mais ou menos assim num quartinho, e era uma igreja, era as cadeiras de pau caindo os pedaços. Caindo os pedaços. E de frente da igreja tinha um bar. E toda vez que eu ia começar o culto, o dono do bar, ele aumentava o som. E dizia, ô pastorzinho devagar. E eu orando na minha mansidão, eu disse, não vou debater, não vou brigar, não vou esculachar. Um dia, Deus faz a obra. E um certo dia, o som dele queimou. Ele disse, tem nada não, pastor. Meu som se queimou, vou comprar outro. E tinha botado um papel para se aposentar. Demorou mais de 2 anos para se aposentar. E ele, rapaz, a palavra diz, não brinque com fogo, não brinque com Deus. E principalmente com a obra do Senhor. E eu todos os dias, eu trocava a minha rede, minha cama para estar nos montes, orando. E essa pessoa me ameaçava direto. Ele não tem nada não. Até que um dia ele pediu perdão. Glória a Deus. Mas apareceu mais 2 perseguidores. Um, de um lado era um crente. E do outro lado era um catálogo pé roxo. Foram da parte de mim. E eu disse, cidadãos, qual mal eu fiz a vocês? Eu nunca disse A nem B, nunca xinguei vocês. E um era presbítero. Eu disse, tudo bem. E Deus me deu um jeito de como trabalhar, de conquistar aquela pessoa. Um certo dia Deus levou o crente. Aleluia. Se vê que está atrapalhando algo, às vezes Deus tira. E deixou o outro. E toda vez que eu passava, ele tacava o portão. Ele não tem nada não. Como foi um certo dia, eu mandei levar uma merenda para ele. E foi conquistando com café, com merenda. Até que um dia ele foi amansando. Ô pastor, o senhor quer tomar café? Comecei a levar ele, sem mexer nas imagens dele, sem criticar nada dele. E o camarada ficou meu amigo número 1. Porque a gente não vence o mal com o mal. A gente vence o mal com o bem. Como eu digo, não jogue praga e nem pague na mesma moeda. Sabe, a gente tem que saber conquistar as pessoas com carinho. Nunca apredejar ninguém. Ô, pastor, fulano assim, sabe? Vamos orar. É na oração que nós vamos vencer. Aleluia. Ninguém vai lutar combatendo, batendo boca, não. Quer dizer que, moral disso, né? Eu estava até contando hoje com uns pastores que ele disse que qualquer um dia ele vinha aqui trazer uma palavra dele. E ele até estava me devendo. Ele disse, meu filho,
foi ver que a igreja é simples, mas cabe mais gente, né? E glória a Deus, vamos ouvir aqui a mensageira, aqui que Deus tocar no seu coração, glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém? Meu nome da Madalena. Mas ninguém joga pedra na Madalena, não. Glória a Deus. A outra é a Madalena também, né? A minha cunhada, Magdalena, tem um G. Aí Ah. eu fui chamar ela naquele dia de Madalena, ela fez isso assim. Então você nunca vai adivinhar chamar o meu nome, porque tem Magdalena. Glória a Deus. Magdalena. Está com a oportunidade de Deus te usar. Amém? Amém. Orar pela Senhor. Senhor, meu Pai, apresenta a tua filha, Pai. Usa a tua filha, conforme a tua vontade, teu querer, em nome de Jesus. Amém? Amém. A Maraísa disse, Deus te abençoe. Glória a Deus. Maraísa. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém, Amém. igreja? Eu quero dizer para a igreja do Senhor que é maravilhoso a gente estar na casa do Senhor. Não importa o tamanho da casa, né? O que importa é o conteúdo, né, que tem dentro da casa, que é o Senhor Jesus. Eu quero dizer para a igreja do Senhor que eu venho de um lugar, eu moro lá, eu sou daqui, mas eu moro lá há 30 anos, há mais de 30 anos que eu moro em Belém. Todo mundo sabe que foi lá que começou o ministério, né? Da Assembleia de Deus, né? Verdade. Se estende lá até hoje o ministério da Assembleia de Deus ali. Quero dizer que a Assembleia de Deus ali, ela se esbangeu ali naquele lugar, Verdade. né? Em todo canto, em todo o Brasil. E tem muitos irmãos também de outro ministério batalhando por as suas bênçãos, por as suas igrejas, né? Verdade. E eu quero dizer para vocês que nesta noite eu trouxe uma mensagem aqui vindo diretamente do céu. Glória a Deus. Quero dizer para vocês, se fosse pelo meu gosto, eu não estava aqui. Eu quero dizer que aquela irmã faleceu, eu não conhecia ela. Não, me dê um pouquinho de água, que assim, coisa do cigarro, estão subindo para a minha garganta. E eu quero dizer que ali pela manhã nós estivemos cantando, né, o nome do Senhor Jesus, ali no velório da irmã, né, cantando. E fui em casa, preparei um almoço para a minha tia, voltei de novo. Você sabe que o crente não se cansa, né? O crente, ele não é muito de se cansar e nem muito de retroceder. E fui para o cemitério. Eu moro aqui, eu sou daqui, sou da família Salviano, né? Meu pai é Joaquim Salviano. Eu tenho duas famílias aqui. Eu sou da família Salviano e eu tenho três famílias. Eu sou da família Salviano. Eu sou da família Marta por parte da minha mãe, Salviano por parte do meu pai e Pereira por parte do meu esposo. Então eu tenho três famílias aqui neste lugar. Eu sou prima legítima e cunhada da Maria Pereira, bem ali, né? Então eu quero dizer para vocês que sou cearense, sou brasileira, não estudei muito, não sei falar muito bem, mas eu gosto de manusear a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Eu queria pedir para que a igreja ficasse de pé nesta noite. Quero ser breve nas minhas palavras, no que o Espírito Santo de Deus colocar na minha mente, no meu coração. Eu sempre costumo dizer que eu gosto de transmitir aquilo que a igreja está precisando, não aquilo que ela precisa ouvir, o que ela está necessitada de ouvir. O Espírito Santo trabalha dessa maneira, né, igreja do Senhor? Então, abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Deixa eu ver aqui se é. Tem direitinho aqui. Aleluia, Jesus. 22. Glória a Deus. Vou já dizer aqui certinho, irmão. Capítulo 31. Capítulo 32 e versículo 22. A seguir. 32.
Gênesis 32, capítulo 32, versículo 22. É bem pequenininha a mensagem, tá? Igreja do Senhor. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu creio que Jesus, o Espírito Santo de Deus, vai falar aqui nesta noite. Tá bom? Que diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres e suas 2 concubinas, e seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez também passar tudo que era seu, mas ele ficou para trás. E aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe junto da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. E Jacó respondeu: não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Respondeu Jacó ao homem. E aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó respondeu: eu me chamo Jacó. Respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com o anjo, com o homem, e venceu. Você lutou com Deus e venceu o homem. Você venceu. Por isso o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Agora eu te digo, o seu nome pediu. E o homem respondeu: porque você sabe o meu nome? Para que você quer saber o meu nome? E ele ali abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Aleluia. Podemos sentar. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer que Jacó, ele não conhecia Deus. A gente lê em outras palavras, ele não era um servo do Senhor, Jacó. Jacó, ele tinha sua esposa, 2 esposas e 2 concubinas. Ele era baseado com 2 mulheres. Então, em cima disso aí, a gente deve conhecer que Jacó não conhecia a Deus. Porque o homem que conhece a Deus, ele não faz tal coisa, né? Mas Jacó, ele queria ser abençoado. Jacó, ele estava sendo perseguido por alguma coisa. E Jacó, ele resolveu, irmão, toda a vida que a palavra do Senhor fala com o servo do Senhor, ele sempre, ou ele está deitado, ou ele sempre está sentado, porque toda a vida o Senhor manda que nós se levante. Então aqui o Senhor falou: Jacó, levanta-te. Jacó se levantou-se, e ali tinha um obstáculo para Jacó atravessar. Um grande rio por nome Jaboque. E ali Jacó, aleluia, ele pegou suas 2 esposas e suas 2 concubinas e atravessou. Aleluia. Aqui está o mistério. Ele atravessou a sua família, seus filhos, seus 11 filhos. Depois ele voltou e atravessou tudo que era seu, vamos dizer, animal, alguma coisa, algum pertence de valor que ele tinha, né? Ele atravessou ali o rio Jaboque e deixou do outro lado em segurança. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem que colocar o que é seu em segurança. Ele tem que saber aonde colocar o que é seu. Ali Jacó, talvez ele não conhecia o Senhor, mas ele teve uma necessidade. E ele colocou a sua família do outro lado do rio Jaboque. Ali a sua família estava em segurança. Mas a coisa mais importante que eu vejo, pastor, é que ele ficou sozinho para trás. Aleluia. Às vezes nós temos que ficar sozinho. Às vezes nós precisamos falar com o Senhor sozinho. Às vezes nós temos que, aleluia, ficar na posição de servo. Jacó, ele precisava ter um encontro, aleluia, com Deus,
porque ele não conhecia o Senhor. E ali o Senhor Jesus enviou um anjo, o próprio Deus. A palavra fala que o próprio Deus foi ter com Jacó. E ali, quando Jacó avistou aquele anjo, ele segurou. Aleluia. Quero dizer para vocês, pastor, que o segredo está na confiança. O segredo está na perseverança. Aleluia. O segredo está em confiar. Aleluia. E ali Jacó, o Senhor Jesus fala, na palavra do Senhor fala que Jacó, ele entrou em luta com o anjo. Jacó, ele tinha uma necessidade muito grande. Nós evangélicos, nós temos uma necessidade muito grande. A gente pode olhar com uma igreja dessa, ela tem uma necessidade muito grande. E para isso, pastor, nós temos que ter uma confiança. Nós precisamos se dispor. Jacó, ele se levantou, aleluia, e atravessou o rio Jabó. Glória a Deus. Eu não sei o tamanho daquele rio. Eu não sei a dificuldade de que foi que ele atravessou. Eu sei que ele atravessou. Eu sei que ele tinha um propósito, aleluia. Mas quando a família dele, o que era dele, estava em segurança, ele resolveu ficar sozinho. Ele não atravessou aquele rio. A palavra do Senhor fala, quero que a igreja preste atenção. Aleluia. Quero dizer que ele ficou para trás, porque ele tinha uma necessidade. Aleluia. Quando o crente tem uma necessidade, ele precisa, muitas vezes, o crente precisa ficar sozinho. Verdade. Aleluia. E ali Jacó, aleluia, o anjo do Senhor, aleluia, chegou com Jacó. E Jacó começou a ter uma conversa com o anjo com ele. Aleluia. Mas deu a hora da noite, aleluia. Já amanheceu o dia. O anjo precisava ir para casa. O anjo precisava voltar, aleluia, para o seu lugar. Aleluia. Mas Jacó, ele tinha uma necessidade muito grande. Ele não soltava o anjo, aleluia. Igreja, não solte o anjo. Glória a Deus. Não largue Jesus por nada. Aleluia. Não solte o anjo. Aleluia. Segura o anjo. Aleluia. Jacó, aleluia. Necessidade de Jacó. Ele precisava ser abençoado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você precisar de ser abençoado, você tem que segurar o anjo. E ali o anjo, ele precisava voltar, aleluia, para o céu. O anjo, aleluia, mas eu quero dizer que a necessidade de Jacó era muito grande. E ali Jacó, aleluia, segurou o anjo pelo seu paletó, pela sua roupa. Mas teve a hora, aleluia, que o anjo não suportou mais. E o anjo torceu, aleluia, a coxa de Jacó. E ali quero dizer que ele não quebrou. Tem Bíblia, pessoas que dizem que Jacó, que o anjo feriu Jacó. Mas o anjo, ele não cortou Jacó. Aleluia. O anjo, ele torceu a coxa de Jacó. Pegou, deu um golpe, aleluia, e torceu. Porque ele precisava ir embora. Aleluia. Mas ele precisava, aleluia, ouvir de Jacó o que era que Deus queria, o que era que Jacó queria de Deus. Aleluia. Mas o anjo passou a noite inteira, aleluia, lutando, mas não perguntou para Jacó o que era que Jacó queria. Jacó, ele queria somente uma oportunidade. Aleluia. Jacó queria somente saber, aleluia. Jacó precisava que o anjo perguntasse. Será que tem gente aqui nesta noite que precisa perguntar para o Senhor? E o Senhor, o que é que tu queres nesta noite? O que é que você está precisando? Oh, aleluia. Nós precisamos de tanta coisa, mas muitas das vezes nós precisamos que o Senhor fale conosco, porque às vezes Jacó, ele não estava entendendo. O anjo sabia, porque o anjo era o próprio Deus. Pode ler dentro da palavra que o anjo era o próprio Deus. Aleluia. Jacó estava lutando com o próprio Deus. Aleluia. Mas Deus, aleluia, queria saber de Jacó. Deus sabia o que era que Jacó queria. Mas o que Jacó estava precisando
Mas Jacó, aleluia, não dizia para o anjo, ele só segurava, aleluia, e não falava nada. Mas teve um momento que o anjo precisou agir. Tem um momento que tem uma hora que o Deus precisa agir. Tem uma hora, pastor, que Deus precisa nos sacudir. Pastor, aleluia. O que é que tu estás fazendo? Faz alguma coisa. Pede o que tu queres. Age, aleluia. Que é muito importante o agir de Deus em nossa vida. Mas é muito importante nós reconhecer o que Deus quer fazer conosco. Porque tem muitas das vezes nós não entendemos o que é que Deus quer fazer conosco. E Deus quer fazer algo para conosco. E ali a palavra do Senhor fala que já ao amanhecer do dia, aleluia, eles precisavam, aleluia, ter uma atitude, se separar, aleluia. E ali o anjo perguntou, o que que tu queres? E Jacó disse, eu quero ser abençoado. Eu não te solto enquanto você não me abençoar. Eu não sei se aqui tem gente assim. Aleluia. Glória a Deus. Da maneira que Jacó estava. Aleluia. Jacó, ele precisava ser abençoado. E ali o anjo não soltava, Jacó não soltava o anjo. Mas eu quero dizer, aleluia, que ali o anjo, aleluia, ele teve uma atitude. E o anjo perguntou, o que é que tu queres? Jacó, ele saiu mancando. Ele ficou mancando da sua perna. Neste lugar aqui, aonde Jacó lutou com o anjo, naquele lugar, até hoje, ninguém come a coxa de nenhum tipo de animal. Eles têm uma tradição por causa disso aqui que aconteceu com Jacó. Aleluia. Mas não fugindo da palavra, ali o Senhor Jesus perguntou para Jacó como era o nome dele. Igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando Deus quer abençoar, quando Deus quer abençoar uma pessoa, jovem, ele muda o nome. Verdade. Jacó, aleluia, quando Jacó, aleluia, disse que queria ser abençoado, o Senhor Jesus olha para Jacó e disse, Jacó, tu não se chama mais Jacó. O teu nome agora é Israel. Porque tu lutou com o próprio Deus e tu venceu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Quando Deus quer abençoar, ele muda o nome. Ali o nome de Jacó não era mais Jacó, agora se chamava Israel. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer, pastor, que se Deus, aleluia, resolver, aleluia, mudar esta igreja, ele muda até mesmo o nome, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Se falta algo, aleluia, para vocês conseguir, se realmente, anos e anos e anos, você está segurado na capa do anjo, aleluia, e o anjo, aleluia, pede o que tu queres, e tu está pedindo, aleluia, vai chegar uma hora que o anjo vai levantar o teu pé daqui. Aleluia. Ora, lamociete, me amas. Porque quando Deus quer abençoar, ele muda o nome. Aleluia. Eu tenho um filho, quero dizer, para contar aqui para a igreja, aleluia, que um dia, aleluia, ele se encontrou numa situação assim que eu não tinha assim nem tanta esperança. Quando foi um certo dia, eu cheguei ali, era uma situação financeira. E o Senhor Jesus abençoou ele de uma maneira tão grande, mas tão grande, que um dia eu cheguei ali no escritório dele, eu olhei assim e disse, Senhor, mas o nome dele não foi esse nome que eu coloquei nele. O nome dele é outro. E o Senhor falou comigo, quando eu quero abençoar, eu mudo até mesmo o nome. Aleluia. Eu não reconheci nem aquilo que era meu, porque quando Deus quer abençoar, a gente não reconhece nem mais aquilo que é da gente. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, igreja, que quando você pede algo para o Senhor, um dia passa o tempo que passar, mas o Senhor vai abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero também dar um testemunho aqui. Meu esposo era doente há muitos anos, aleluia. Ele era prostrado, aleluia, de um acidente que ele sofreu. E eu tinha um problema de uma cidade para outra que eu não conseguia as fraldas dele. Aleluia.
Eu não conseguia. Eu tive que trocar todas as papeladas dele de um lugar e colocar no outro lugar para mim poder não entrar em conflito com a cidade. E eu orando e pedindo, Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor. Isso é para ti, pastor. Me ajuda, Senhor, me ajuda, aleluia. Me ajuda que eu seja beneficiada sobre essa situação. Quando foi um certo dia, chegou um assistente social na minha casa. E ela disse assim, Dona Rita, eu vim fazer uma visita domiciliar para o seu Adalberto. O Adalberto é daqui dessa cidade de Cristais, meu esposo. Eu vim fazer uma visita para o seu Adalberto sobre umas fraldas. Eu mandei a mulher entrar, a mulher entrou, olhou a situação e disse, olha, essa semana você vai lá no lugar, na Secretaria de Saúde, onde a gente distribui as fraldas. Porque de hoje por diante a senhora não vai comprar mais fralda. Glória a Deus. Irmão, eu quero dizer para você que quando o Senhor Jesus, Ele resolve abençoar um homem ou uma mulher, a bênção é grande. Glória a Deus. A bênção é muito grande. Eu quero dizer, irmão, que naquele dia, eu fui ali naquele lugar onde a mulher me mandou. Quando eu cheguei lá, eu pensava, irmão, que a bênção era pequena. Mas eu estava pedindo há tanto tempo. Aleluia. Tu está pedindo a Deus há tanto tempo. Mas eu quero dizer para vocês, nesta hora, o Espírito Santo manda dizer, que quando a bênção de vocês chegar, vocês não vão poder carregar. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ela vai chegar. Eu não sei de que é que ela vai chegar, mas que vai chegar, vai. Porque eu quero dizer que Deus abençoou Jacó e mudou até o nome dele. Quando Deus quer abençoar, Ele pode mudar até mesmo o teu nome e o teu nome, minha irmã. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não conheço o teu nome, mas quando Deus quer abençoar, Ele muda o nome. Porque Ele mudou o nome de Sara, Ele mudou o nome de Abraão, Ele mudou o nome de Jacó, Lamansiei, time amas. Recebe nesta noite, aleluia, o que o Senhor trouxe para entregar para essa igreja. E ali eu quero dizer que quando aquela mulher saiu com aqueles pacotes de fralda, aleluia, em cada pacote daquele tinha 24 fraldas. E era 4 fardos de fralda. Ela colocou assim, assim, assim. Eu disse, aí a mulher colocou lá. Aí eu olhei e disse assim, Senhor, oh Jesus, oh glória a Deus. E agora, Jesus, como é que eu vou levar 4 fardos de fralda desse? Porque quando Deus dá, irmã, a gente não, às vezes não pode nem carregar. Quando Deus dá é tanto, quando a gente pede, aleluia, que quando Jacó, irmão, lutou a noite toda, aleluia. Glória a Deus. Que eu olhei, eu não pude levar as fraldas. Eu tive que botar um pacote lá fora, colocar o outro e pedir ajuda. Para levar lá para um ponto de ônibus, quase não coube nem dentro do coisa do ônibus. E a moça disse assim, e tem uma coisa, Dona Rita, a senhora agora vai ficar recebendo todos os meses. Meu esposo faleceu. Tinha fralda, um guarda-roupa de cima até embaixo. Eu doei fralda, eu passei o mês todinho doando fralda. Aleluia! Porque quando Deus promete, irmão, Ele muda o nome, Ele muda a história. Não te preocupe com o que as pessoas falam. Somente age, aleluia. Somente, aleluia, quando vier a bênção, toma nas mãos, aleluia, segura. Aleluia! Eu não sei de onde que vai vir, mas o Senhor manda te dizer. Se você estiver fazendo como Jacó fez, pode ter certeza, aleluia, que Ele vai te abençoar. Aleluia. Segura o anjo, irmã. Segura o anjo, não deixa o anjo ir embora, não. E quando ele lhe perguntar, você diz assim, Senhor, eu quero ser abençoado. Aleluia. Porque em toda essa área que tu precisa ser abençoada, o Senhor vai abençoar este casal. Eu posso contemplar pelos olhos da fé. Aleluia. Vocês vão ser abençoados. E não desanima, não.
Não desanimos por palavras, com pessoas que falam alguma coisa. Porque, irmã, lá no Belém, em Castanhal, na cidade onde eu moro, tem tanta igrejinha, irmã, pregando o Evangelho de Deus. Tão caluniado. Os irmãos da igreja, deixa eu ver aqui se eu lembro, de missões. Assembleia de Deus de Missões, tem muitas. Tem muito, em cada esquina você vê. Eles com aquelas tendazinhas, lutando ali com aquele sacrifício tão grande. Mas quando a fé tem uma igreja erguida, levantada, aleluia. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. As portas do inferno não prevalecem contra a casa do Senhor. Se você levantar um templo aqui neste lugar, não deixe as portas fechar. Aleluia. Não deixe não, irmão. Porque o inimigo quer que o Senhor feche as portas para ele lhe acusar. Está entendendo? O Senhor me trouxe aqui nesta noite, aleluia. As minhas palavras que o Espírito Santo está dizendo nesta noite é essa. Aqui não tem multidão, aleluia. Para mim esbranjar, aleluia, palavras. Aqui não tem ouvinte, aleluia, nesse recinto. Então essa palavra que eu trouxe aqui é para vocês. Amém. Não precisa falar mais nada, aleluia, porque o Senhor já disse, Jacó segurou o anjo, ele lutou com o próprio Deus e ele venceu. E o nome dele foi mudado. E Jacó disse, eu vi Deus face a face e estou vivo. Oh, glória a Deus. Jacó viu o Senhor face a face. Aleluia. E disse, eu estou vivo. Glória a Deus. E o Senhor disse que ele não se chamava mais Jacó, mas sim Israel. Aleluia. Irmão, Israel significa riqueza, cidade, pessoas, aleluia, abundância. Se Israel fosse um nome ruim, o Senhor não tinha colocado em Jacó. Então quero dizer que essa igrejinha aqui é Israel, aleluia. Oh, glória a Deus, é Israel. Para o Senhor Jesus, irmão, para o Senhor Jesus, não existe essa palavra que tem bem aqui detrás dessas cadeiras. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele é sábio. Não existe fronteira para o Senhor Jesus. Não existe barreira que ele não derrube. Aleluia. O Senhor Jesus pode mudar, aleluia, essa fronteira. Aleluia, essas barreiras. Glória a Deus. Essa dificuldade. Aleluia. Nesta noite receba esta palavra, igreja. Confie no Senhor, aleluia. Que o Senhor Jesus muda o quadro da história, das situações. E eu quero que a igreja fique de pé. Aleluia. Com licença, o pastor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus. Eu posso ver aqui, Jesus, um quadro de muita humilhação. Aleluia. Eu posso contemplar aqui uns irmãos humildes que descem pelas madrugadas. Eu posso ver aqui uns irmãos, Jesus, que desce, Jesus sobe ao monte. Aleluia. Eu posso ver irmão que se preocupa, aleluia, com essa congregação. Eu posso ver aqui uns irmãos criticados, humilhados, aleluia, mas que não abre a sua boca como um cordeiro mudo que vai para o matador. Neste momento, meu Pai, eu quero entregar, meu Pai, esses irmãos nas tuas mãos. Aleluia. Deus amado, eu vou viajar daqui uns dias. Eu vou deixar o meu número aqui com esses irmãos, meu Deus. E eu confio no meu Senhor Jesus. Que essa palavra que eu preguei aqui neste lugar, aleluia, não vai ficar debaixo desse telhado.
mas que vai subir até o reinado da tua glória. Jesus amado, eu posso ver fruto desta palavra. Eu posso ver, Jesus, algo sendo realizado aqui neste lugar. Através desta palavra, Jesus. Aleluia. Quantas e quantas vezes os teus filhos já pensaram em desistir? Quantas e quantas vezes eles têm pensado em parar? Mas Jesus amado, teus filhos têm sido insistentes. Eles têm lutado, eles têm pelejado. Quero dizer para ti, pastor, que Deus é contigo. Não se desespere. Não pense em parar. Continue. Segura o anjo. Não importa que o anjo venha ferir a sua coxa. Mas no momento certo que ele lhe perguntar, diga para ele o que você está precisando. Aleluia. Não fique calado. Mesmo que o dia já venha raiando, mais cedo o dia. Se você não tiver falado nada, fale para ele. O Senhor Jesus está precisando ouvir a tua voz. Falar para ele o que é que tu está precisando. Porque o Senhor Jesus tem algo para entregar nas tuas mãos. Mas ele quer ouvir somente da tua boca, porque tu já oraste muito. Tu já pedisse muito, mas o Senhor Jesus, ele ainda não te respondeu, porque tu não pediu a coisa certa. Mas Deus vai tocar no teu coração. E tu vai pedir aquilo que tu estás precisando. Aleluia. E Ele vai te responder. E vai entregar nas tuas mãos aquilo que tu mais precisa. E atender o desejo do teu coração. Não para tu ficar orgulhoso, mas para tu engrandecer o nome do meu querido Jesus. Guarde essas palavras contigo. Aleluia. Não importa o tempo que eu vou passar sem voltar aqui. Mas eu creio. Eu profetizo nesta noite que neste lugar aqui, vai ser erguida uma congregação do padrão que teus filhos estão precisando. Aleluia. Pode confirmar essa palavra, porque Jacó segurou ali, ele ficou para trás. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Não se preocupe não, irmão, porque você está ficando para trás. Meu Deus! Você precisa conversar sós com Deus. Aleluia. Você precisa se encontrar com o anjo. Você precisa lutar com o anjo e ser ferido por ele. Para que você possa pedir aquilo que você está precisando. Aleluia. E fique